Alô você, amigo, amiga enxadrista, tudo bem? Aqui, mestre Gerson Pérez, falando diretamente do Clube Xadrez Online. Estamos no desafio 21 dias de xadrez, onde a ideia é levar você de capivara a rei do xadrez. Eita, coisa boa! Agora, como é que nós vamos fazer isso? Eu vou mostrar para você, a partir de agora, como eu desenvolvi o meu xadrez através do método 6 pilares que eu criei em 1989, conforme já havia avisado para vocês no vídeo anterior. E também como mais de 16 mil alunos meus passaram por esse método, felizmente com grande sucesso. Que método é esse? Vamos ver agora. Vamos lá! Prontinho! Vamos agora ver o método dos 6 pilares no seu início. O método, então, aplicado aqui na sua origem. Prontinho! Se você quer melhorar o seu xadrez, este é o momento, então. Você precisa de um método e precisa de persistência. Método, um professor, um tutor, ele te dá. E a persistência é mais do aluno. Então, se você tiver um método bom e persistir, tiver vontade, se esforçar para melhorar, para progredir o seu xadrez, com certeza você vai conseguir grandes resultados. Agora, eu vou mostrar para você como eu desenvolvi o meu xadrez e também como que eu trabalho com os meus alunos. Esta cidade bonita aí que vocês estão vendo, São Sebastião do Paraíso, é onde eu nasci e também resido. Mas antes, esta cidade pequenininha aqui, Cássia, foi onde tudo começou. É uma cidade que eu morei 18 anos. E aqui está o Colégio São Gabriel, onde ensinei muita gente a jogar xadrez, num período ainda, como eu falei também no vídeo anterior, num período ainda voluntário, não trabalhava profissionalmente com xadrez. Agência do Banco do Brasil de Cássia, onde eu trabalhei, conheci vários enxadristas lá, Jairo Sérgio de Castro Vasconcelos, Walter Cides Batista de Freitas Silva, tinham muitos livros de xadrez e foram importantes também neste meu início. Ensinei muita gente ali do banco, conversava bastante com o pessoal. ABB, tínhamos um ranking do banco, íamos até a ABB, hoje já desativada. Praça de Esportes de Cássia, um local mais popular, e aí ensinei muita gente também a jogar xadrez ali através deste método dos 6 pilares. E aí está a bela Biblioteca Municipal de Cássia. Nesta biblioteca, antes do xadrez, eu estudei muito psicologia, filosofia, estudei também bastante literatura e história. Atualmente, os meus estudos são mais de neurociência. Então, estas 5 áreas, fora do xadrez, no extra tabuleiro, é onde eu me empenhei mais em termos de estudo, de aprofundamento. Inclusive, muitas das minhas aulas, eu utilizo estes outros saberes, conhecimentos universais, onde o xadrez, sendo ali multiforme, interdisciplinar, você vai poder aplicar outras áreas do conhecimento humano no tabuleiro para poder ajudar esse desenvolvimento dos alunos. Bom, Biblioteca Municipal, aqui foi onde tudo começou, porque neste local eu dei as primeiras aulas de xadrez num local ali com dia e horário, era um local aberto para a comunidade, e as pessoas iam ali no fim de semana e jogavam xadrez com a gente. Então, neste local aqui, neste portãozinho, lá na frente, a gente tinha uma salinha de xadrez. E nessa salinha de xadrez, então, ensinávamos regras e noções elementares. Essas noções elementares eram exatamente o método ali dos 6 pilares na prática, ou seja, abertura, meio jogo, final, estratégia, tática e análise com foco no cálculo. Já já nós vamos ver por que eu cheguei a este consenso, ou seja, porque são estes os pilares
que eu escolhi para desenvolver o meu xadrez e destes alunos. Agora, seguindo então aqui, nós chegamos no Descartes. Lembra que eu falei que eu estudei outras áreas? E uma das coisas que mais me impressionou foi exatamente o Descartes, o método cartesiano, quando eu estudei filosofia. Ou seja, você pega uma área e você divide ela em partes, estuda aquilo separadamente e depois você une tudo. Vamos ver como é que se faz isso. Então, o Discurso do Método é um livro muito famoso do René Descartes, que eu li antes, né, de jogar xadrez e depois também para aplicar nas minhas aulas. Então, através do método Descartes, nós temos aí a seguinte sequência. Primeiro você verifica um assunto, né, se é interessante você, se tem uma lógica, se é interessante você aprofundá-lo. Você analisa, dividindo ali ao máximo as coisas, sintetiza e essa síntese, o que acontece? Você consegue, então, agrupar novamente essas partes. Então, para efeito de estudo, é mais fácil você separar, mas depois você junta tudo. Numa partida de xadrez, por exemplo, você pode estudar por partes, abertura, meio jogo, final, mas tudo faz parte de um todo. E aí você enumera, que é tirar as conclusões. Seguindo, então, ó, divisão do estudo por partes. Quando se tem um problema, quando se tem um abacaxi para descascar, o que a gente faz? A gente divide ele, fraciona. Então, fica muito mais fácil de você lidar com esse problema. E esse problema, então, é o desafio de jogar bem xadrez. E agora, então, são estas 6 divisões do abacaxi, que nós vamos ver quais são essas 6 divisões. Vamos lá. Uma divisão, então, é lógica, né? Você tem que ter o estudo da abertura, ou seja, o início do jogo. Então, vamos colocar aqui um azinho da abertura. Então, uma parte do nosso estudo vai ser focado na abertura. Você precisa também conhecer tática, porque a tática te possibilita trabalhar com ataque, com a defesa, proteger as suas peças e atacar as peças do outro. Em seguida, é importante que você conheça a estratégia, o Ezinho da estratégia e também o final. E aí a gente tem o meio-jogo como quinta parte e depois a análise com foco no cálculo. Então, coloquei só as letrinhas iniciais aí. Já já nós vamos ver como que isso funciona aqui. Bom, por que me veio essa ideia desta separação? Porque quando a gente pega aí o Xadrez Básico, que é uma obra lá de meados da década de 1950, e gerações de jogadores foram formados, inclusive meu primeiro livro de xadrez foi o Xadrez Básico, como eu já falei, dia 8 de agosto de 89, este livro marca o meu ingresso, meu início formal no xadrez. E a primeira coisa que eu queria ser um xadrez, o primeiro título, está aqui, ó, Doutor Orfeu Gilberto D'Agostini, mestre nacional de xadrez. Então, em 2011, eu estava com 2.247 pontos no ranking internacional, ou seja, candidato já a mestre da Federação Internacional, né? Tendo nível de CM e caminhando para mestre da FIDE, né? O mestre da Federação Internacional. Foi quando eu pedi o meu título de mestre nacional de xadrez, e com muito orgulho foi conquistado aí depois de muitos anos. Eu comecei xadrez em 89, isso é 2011, né? E já tinha um nível bom ali, acima de 2.200, mais ou menos ali uns 10 anos depois que eu comecei o xadrez. Então, comecei em 89, ali para 98, 99, já tinha um nível bom, já tendo superado a marca de 2.200. Mas, formalmente, eu pedi meu título apenas em 2011. E aqui, está vendo as divisões? Regras e noções. Quer dizer, uma divisão fragmentou, elementos de combinação, aberturas, finais, partidas famosas. Então, são 5 capítulos, cada capítulo tratando de temas. Olha só,
esta coleção famosa aí, o Tratado Geral de Xadrez do Roberto Grau, argentino, os países da América do Sul, eles ingressam no xadrez com esta coleção. São 4 volumes, onde você tem rudimentos, né, que ali tem as regras noções elementares. O volume 2 é estratégia, mas na realidade é um livro que trata de tática. Para o Grau, a estratégia sempre você a conduz para no final ter o arremate tático. Então a tática não vem sozinha, a não ser que seja um erro grosseiro do adversário. Você constrói ali a posição para ter aquele arremate tático. Com formação de peões, estrutura, esqueleto de peões e estratégia superior, tá vendo? São divisões também, por isso que me veio a inspiração, esses foram os primeiros livros que eu estudei, de fragmentar o estudo. Mi Sistema, hoje já tem a tradução pela Solis, seria então o meu sistema. Esta obra aqui, 8ª edição, também bastante famosa, é uma obra ainda da década de 1920, do Nizovich, um dos jogadores mais importantes, pensadores do xadrez que nós tivemos, pai da escola hipermoderna de xadrez. E aqui mais um outro livro que foi bacana eu ter lido, Os Grandes Mestres do Tabuleiro, do Rett também, desse período aí do xadrez hipermoderno. Então ele dividia ali em 2, mestres de ontem e de hoje, colocava uma pequena biografia, então também havia ali essas divisões. E curso científico de xadrez também do Rett. O que mais me impressionou nessa obra é um capítulo só como ataca o roque, como você ataca o roque. Roque pequeno, então tem lá os 3 peões protegendo, tem o cavalo, tem a torre, de repente está faltando a torre, como é que se ataca? O cavalo, como é que se ataca? Se está faltando o cavalo. O peãozinho da torre, do cavalo, do bispo, se eles estão avançados, se está faltando. Uma obra bem bacana. Então, estes 5 livros foram os meus primeiros. E aí, então, nós temos os 6 pilares da evolução do xadrez. Então, a proposta destes 21 dias de xadrez vai se resumir, né, pelo menos tecnicamente, tem todo o entorno, tem o extra-tabuleiro, nós vamos ver psicologia aplicada ao xadrez, tecnologia aplicada ao xadrez, nós vamos ver questões ligadas também à questão do foco, resiliência, mentalização, meditação, coisas ligadas à alimentação, preparação física, ou seja, tem um monte de coisa extra tabuleiro que nós vamos tratar para ajudar o seu desenvolvimento. Mas na parte técnica, na parte de tabuleiro, são esses 6 pilares. Então, nestes estudos iniciais, olhando aquelas obras ali, vendo como elas eram construídas, eu separei 6 pilares. Então, nós temos aqui abertura, meio jogo, final. As 3 divisões básicas do xadrez. Tática e estratégia, que pode se aplicar a esses 3 pilares, sendo mais forte, claro, no meio jogo, onde tem mais choque entre as peças. E análise e cálculo também se aplica, né? Lembrando que a análise é a parte mais abstrata, é a parte de visualização de tabuleiro, do encontro de temas, e o cálculo, a parte concreta, onde você vai fazer ali uma busca pelas jogadas candidatas e essas jogadas candidatas vai dar ali um norte, vai dar para você qual lance que você vai fazer. Então, no xadrez se resume a quê? Se resume a você tomar uma decisão. Então, se você tiver conceitos, se você tiver fundamentos, se você tiver princípios da abertura, do meio-jogo, do final, da tática, da estratégia, da análise do cálculo, vai ficar muito mais fácil. E se você observar, qualquer posição que o adversário te colocar, estes 6 pilares, se você tiver a base deles, os fundamentos, os princípios, qualquer posição que o adversário te colocar, você vai ter um início de raciocínio mais fácil para você tomar essa decisão.
Então, no xadrez, o fator inteligência ajuda, claro, mas é uma questão de adestramento. Se você é mais inteligente, consegue um desenvolvimento melhor ali cognitivo, vai assimilar mais rapidamente estes conceitos, vai conseguir ler mais livros em menos tempo, vai acelerar o processo. Mas o xadrez está ligado ao adestramento, a uma busca por conhecimento através de fundamentos que facilite a sua tomada de decisão. É assim que você vai melhorar o seu xadrez. Uma hora está precisando de tomada de decisão na tática. Opa, já estudei tática. Conheço um duplo, uma cravada, uma peça sobrecarregada. Então, a minha decisão vai ser facilitada. Agora, toda vez que eu tiver que tomar uma decisão estratégica, são outros saberes. Aí nós temos temas como domínio de coluna, uma casa fraca, um par de bispos, um peão dobrado. Então você trabalha a sua tomada de decisão baseado em temas, em elementos. Então, são esses elementos que nós vamos colocar para cada pilar ao longo desses 21 dias de desafio aí de xadrez. E esses pilares, eles têm uma ordem. Se a gente observar, a abertura e tática é o que mais faz a gente perder num estágio mais inicial. Porque estes pilares, por exemplo, se você não tem ali um repertório de aberturas, calma, vou explicar o que é repertório aí nas próximas aulas, tá? Vamos montar o nosso repertório de brancas e de pretas. Então, isso eu ainda vou abordar mais profundamente, não se preocupe. Mas então, num período mais inicial de desenvolvimento, o jogador às vezes não tem um repertório de aberturas. E isso faz com que ele não consiga chegar na próxima fase, que é o meio-jogo, com as peças bem colocadas. Então, se as peças não estão bem colocadas, tudo descoordenado, às vezes não rocou, não protegeu o rei, não desenvolveu as peças, ou estão as peças jogadas para um lado, para o outro, sem qualquer conexão, fica muito difícil de você jogar a fase seguinte. E o adversário, então, te supera, porque você teve um problema de quê? De abertura. A sua abertura, ela não está legal. E a tática lida com ataque e defesa. Então, se você consegue visualizar no tabuleiro os golpes táticos que seu adversário pretende fazer e também os golpes táticos que você pode fazer no seu adversário, isso facilita muito para você ganhar suas partidas. Porque ele não vai tomar suas peças, porque você vai se antecipar às ameaças dele e você vai poder tomar as peças dele, né? Você está um nível um pouquinho acima de conhecimento na tática, vai ficar muito fácil para você observar o que ele deixou ali no ar, né? Se ele deixou uma peça em defesa, se ele entregou peça, se ele deu uma capivarada, como a gente brinca, né? Fez um erro ali mais grosseiro e deixou material para a gente tomar. Aí a gente entra agora num período um pouco mais refinado do xadrez, que é a lapidação. Aí é o conhecimento de estratégia e conhecimento de final. Então, a abertura e tática dá resultado mais imediato, mas chega uma hora que você fica estagnado. Se você ficar dando só abertura e tática, vai crescer muito o seu jogo no início, mas depois você vai ficar estagnado. Você vai precisar de desenvolvimento na estratégia, no final, coisas mais sutis do xadrez. E aí a gente chega nos pilares complementares, que é o meio-jogo. Por que os alunos têm tanta dificuldade com o meio-jogo? Porque nós temos aquele monte de peças já jogando do adversário, sua. O que fazer com essas peças? Então tem muita possibilidade. As peças estão em choque. Então, o processo de tomada de decisão é mais difícil pelo fato de você ter mais elementos envolvidos ali. E aí a gente tem aqui análise e cálculo para poder fechar. Então, esse
cálculo mais profundo, mais preciso, uma análise mais rápida, uma análise, né, mais geral ali para você entender o que está passando na posição. Quando você tem essa percepção mais apurada, fica muito mais fácil para você executar os seus lances. Então, os pilares que nós vamos trabalhar são esses 6, mas eles têm uma ordem. É exatamente essa ordem aí que nós colocamos, tá? E aqui, essa mangueira bonita. Aqui em Minas a gente tem muita mangueira dessa aqui, né? Tá. Como é que eu faço para pegar essas manguinhas mais de cima? Essas manguinhas aí que dizem que são mais suculentas, né? Toma mais solzinho e tal. Então, para escalar essa mangueira, para a gente ter mecanismos, ferramentas, desenvolver habilidades, então vamos transportar isso para o xadrez, para a gente entender como é que a gente faz para escalar essa mangueira aí e pegar essas manguinhas mais suculentas aí. Vamos dividir aqui em 3? Então vamos lá, essa mangueira nós vamos ter 3 divisões. Então, é como se a gente tivesse aqui o A, o B e o C. Professor, mas o que é isso? Fazendo aí analogia com xadrez e mangueira, dividindo aí em partes, calma, já já você vai entender. Aqui no Clube de Xadrez, para efeito didático, nós dividimos em 3 níveis, até 1.500. Isso não está escrito em nível, em livro nenhum, que jogador do nível básico, ele vai até 1.500. É só para efeito didático que eu utilizo aqui com os alunos. Então, este básico é o jogador até 1.500. Então, por que está embaixo ali na mangueira? Como eu falei, o jogador até 1.500, ele deixa a peça, ele não joga a abertura, às vezes, de forma adequada, colocar as suas forças em jogo. E, com isso, ele comete muitos erros. Então, às vezes, a gente não precisa fazer nada e apanha essa manguinha aqui. É só levantar o braço, levantar a mão e você já pega. Não precisa de muitas ferramentas, desenvolver muitos mecanismos, não precisa ter tanta habilidade para pegar essas manguinhas que estão embaixo. Por quê? Porque o próprio jogador, ele geralmente deixa motivos, ele dá peça para a gente, ele entorta a posição ali na abertura. E com isso a gente domina o adversário de forma bem fácil. Então aqui embaixo da mangueira não precisa muita coisa para você ganhar o seu jogo. E aqui, o que é mais comum a gente ter problema? A abertura. Nessa base da mangueira, nesse início, a abertura e a tática. Então, é uma constante entre os jogadores do nível básico, até 1.500 pontos, ele tem problema de abertura e de tática. Professor, e no B? O que tem no B? Então, no B, ele vai de 1.501, apenas para efeito didático aqui, né? Ô, professor, mas nunca vi lugar nenhum está escrito isso. Pois é, não está mesmo. É só para efeito didático nosso aqui. Até 2.000. E aqui nós chamamos de nível intermediário. Um jogador do nível intermediário, para o Clube de Xadrez Online, para o professor Gerson, ele está entre 1.500 e 2.000. Só para efeito de estudo, hein, gente? Intermediário. Onde é que tem problema esse jogador mais intermediário? Ele ainda tem dificuldade com a estratégia, muita dificuldade com a estratégia. Lembrando que o estudo da estratégia é um pouco adiado aí pelos alunos, o final também, porque dá resultado
mas a médio e longo prazo. Abertura, você estuda uma abertura, sai jogando. A tática, né? Você não perde peça, toma peça do adversário. Agora, são coisas mais sutis. Aí, em sendo coisas mais sutis, nós vamos ter que desenvolver mais habilidades, então, novas habilidades para poder subir essa mangueira. Imagina o professor com essas bochechinhas aqui, com essa barriguinha, né? Professor fora de forma. Como é que vai subir essa mangueira? Então, é mais difícil. Aí, nós precisamos desenvolver ferramentas, habilidades, ter novos mecanismos, que não só esse do básico, para poder apanhar essas manguinhas. Então, né, nós estamos fazendo uma analogia, as manguinhas aí seriam jogadores que você vai ganhar, né, que você vai pegar ali no tabuleiro e derrotá-los. Então, para você conseguir pegar essas manguinhas, tem que desenvolver novas habilidades. E elas estão ali na estratégia e no final. Pronto, já temos 4 pilares dos 6 que a gente precisa para poder completar aí essa ideia de evolução no xadrez através de pilares. Ô, professor, e no C, o que tem lá em cima? Pois é, lá em cima é mais difícil chegar, porque lá em cima a gente tem o avançado. Esse nível avançado, pelo menos aqui, né, para mim, para o Clube Xadrez Online, ele é o jogador que tem mais de 2.000 pontos. Meu amigo, para você tirar um pontinho, o cara que tem mais de 2.000 pontos é difícil. O jogador com 2.000 pontos, ele erra muito pouco. Por quê? Tem o conhecimento tático, conhece abertura, final, estratégia. E aqui, ó, ele também já está mais tarimbado, já está mais desenvolvido, ainda que tenha problemas, o desafio dele ainda é meio jogo, o desafio dele ainda é análise e cálculo, mas ele já tem um conhecimento mais apurado aqui. O cálculo. Pronto. Tá aqui. Cálculo. Aê, beleza. Cálculo. Aí, jogador de mais de 2.000 pontos, é difícil você bater. Como nessa mangueira que a gente está fazendo, essa analogia, como é que você pega essas manguinhas aqui? Dizem que são as mais suculentas, onde bate mais sol, né? Então, essas manguinhas aqui são os GMs, os mestres internacionais, os MIs, os MFs, os CMs, os candidatos a mestre, MF, o CM, o MN, né, o mestre nacional, e mesmo um jogador aí de primeira categoria, entre 2.000 a 2.200. Então, para você ganhar de um jogador desse nível aqui, é difícil. Por isso que é a parte mais em cima da mangueira, onde a manguinha aí para você apanhá-la é muito mais complicado. Precisa de novas ferramentas, à medida que você vai subindo, desenvolver habilidades, precisa ganhar mais conhecimento, não só teórico, também prático, tem todo um extra tabuleiro, mas olhando a questão apenas de tabuleiro. Você precisa, então, de meio jogo, análise e cálculo, estratégia, final, abertura e tática. É isso que nós vamos fazer nestes 21 dias. Eu vou colocar para cada item desse aí, para cada pilar, o que você precisa saber. Então, vou colocar a parte teórica para você. Depois, vou colocar exemplos da aplicação disso para você levar isso para a prática e conseguir executar de forma tranquila nas partidas, porque nós vamos colocar isso de forma muito acessível, muito didática, vídeo por vídeo, cada pilar e os seus conceitos, os seus princípios, mais de um vídeo, inclusive, por pilar, para ficar bem ilustrativo, ok? Então, fica aí o desafio do Clube Xadrez Online para você. Subir a mangueira. Se você conseguir pegar aquelas manguinhas lá de cima,
nós vamos ficar muito felizes. Então, essa caminhada, a gente brinca que é sair no nível, né, capivara, que é um termo que alguns acham pejorativo, mas a gente brinca, né, que é aquele nível mais iniciante, é o jogador em desenvolvimento ainda, é uma forma carinhosa que a gente brinca com o jogador. Todos fomos capivaras, né, e aí fomos evoluindo até a forma que nós estamos brincando aqui, de chegar a rei do xadrez. De capivara a rei em 21 dias, através, então, dos 6 pilares e todo esse entorno também de tabuleiro que nós vamos tratar aqui. Olha, se você quiser acompanhar todo esse nosso desafio, nós temos a central de conteúdo. Você não perde nada. Ah, não consegui ver o último vídeo postado. Vai lá na central de conteúdo, vai estar tudo ali centralizado, ou seja, tudo que a gente fizer, todas as ações, todas as iniciativas que a gente vai fazer no Desafio 21 Dias, é lá, na central de conteúdo. Se você está acessando, né, através do Instagram, pela bio, você tem o link ali pela bio do Instagram. E se for YouTube, e se for através do Facebook, você tem a descrição. Na descrição tem o link da nossa central de conteúdo. Então, fique ligado que vem aí novos vídeos aqui dos Pilares. Temos entrevistas com grandes especialistas do xadrez brasileiro. Temos também vários e-books e outras ações para ajudar a melhorar o seu nível no xadrez. Grande abraço e até nosso próximo encontro. Valeu!